Meus queridos irmãos, nós estamos nos abraçando mais uma vez, muito felizes por vê-los no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para a nossa tarefa das 18h15 às terças-feiras. Iremos passar junto em torno de 1 hora e hoje o enfoque será dado para a área da educação, de maneiras que nos esforcemos gradativamente, vamos relaxando, nos harmonizando para que possamos absorver o máximo possível que a lição irá nos propor. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida nós temos uma leitura introdutória e vamos apresentar a expositora da tarde e noite. De maneiras que unamos-nos os nossos pensamentos, vamos orar. Senhor da vida, imbuídos do melhor propósito, mais uma vez, a nossa reunião na tarde de terça-feira, onde na mesma envidaremos todos os esforços para assimilarmos a proposição que nos será feita. Desta maneira, desenvolvendo as nossas capacidades perceptivas, estamos rogando a dimensão maior que nos inspire, nos envolva em ternura e carinho, principalmente a nossa expositora, para que esta mensagem se transfira num primeiro momento para o nosso intelecto, em seguida para o nosso coração, fazendo dela uma perspectiva maior. Teremos possibilidade de escolher cada vez mais profundamente e, dentre destas escolhas, sem sombra de dúvida, acertar cada vez mais. Assim procedendo, teremos capacidade de acelerar o nosso processo de redenção, porque já temos consciência de que estamos no mundo físico exatamente para desabrocharmos nossos dons divinos, nossas virtudes, dialogar com a nossa sombra densa, iluminá-la e assim passos largos teremos na direção da plenitude. Abençoa-nos a todos, Senhor, uma vez mais, e que nos seja permitido iniciarmos mais essa tarefa de iluminação do espírito imortal nesta tarde. Que assim seja, Senhor. Cristina Nishimura Miura, professora doutora da nossa Unipar, tarefeira da nossa sociedade, inicia hoje na nossa CEPAL a sua tarefa de expositora da doutrina. É uma estudiosa da mesma e vai nos trazer o fruto dos seus estudos, enfocando esta questão da educação no olhar espírita. É muito importante isso. Antes que a Cristina comece a nos conduzir, nós temos aqui no livro Convites da Vida, da benfeitora Joana de Ângeles, através do seu médio Divaldo Franco, uma proposição também que ela nos faz nesta direção. O capítulo 16 do livro trata de convite à educação. E ela comenta um versículo do Evangelho de Jesus, que está em Mateus 23:10. Lá está escrito assim: porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E aí a benfeitora comenta esse versículo. Tarefa de todos nós, a educação. Ajusta-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Harmoniza-se a nota musical em prol do poema melódico. Submete-se o instrumento ao mistério a que se destina. O esforço pela educação não pode ser desconsiderado. Todos temos responsabilidade no contexto da vida, nas realizações humanas, nas atividades sociais, membros que somos da família universal. Ninguém consegue realizar-se isolado. Ignorância representa enfermidade carente de imediata atenção. O labor educativo, por isso mesmo, impõe incessantes contribuições
exigindo valiosos investimentos de sacrifício a benefício do conjunto. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Da mesma forma que a imobilidade seria impossível, a inércia humana e a indiferença são apenas expressões enfermiças. Mesmo nesses estados, criam-se condicionamentos que geram hábitos, educando-se mal em tais circunstâncias os que se fazem nossos cômpares. A anarquia que destila vapores alucinantes, conduzindo à estroinice, fomenta estados de vandalismo, educação perniciosa. A ordem dispõe a disciplina que promove a equidade, atendendo à justiça, educação edificante. A educação assim examinada translada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade, fazendo que todos nos transformemos em educadores, vinculados sem dúvida àqueles que se nos transformam em seguidores conscientes ou não, aprendizes conosco dos recursos de que nos fazemos portadores. Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida, que é sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia e esperança em volta dos passos. E o Espiritismo, que nos concita incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, conscientiza-nos sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, chegaremos ao fanal da caridade perfeita. Sem dúvida, é por esse caminho que a nossa Cristina querida vai nos conduzir a partir de agora, e nós vamos ter o imenso prazer em ouvi-la. Boa noite a todos. Hoje eu falo a pais, a tios, a avós, a professores e a todos aqueles, de uma forma ou outra, têm algum contato com outras pessoas. Porque não são só os filhos que precisam ser educados, porque a educação é a transformação. Então é possível transformar o filho do outro, é possível transformar o outro, o próximo. E a temática de hoje é falar sobre a educação de filhos nos dias de hoje, sob o viés do espírito imortal. Porque nós precisamos entender que esse bebezinho, ele é um espírito milenar, ele já viveu muitas outras vidas e que nós não estamos falando de uma existência que começa no berço e se encerra ao túmulo. É uma existência multimilenar, são muitas existências e que ele inicia uma nova existência terrena num novo corpo físico, como um pequeno bebê bonito que nos incita a ternura, a vontade de cuidar, de acarinhar e de amar. E que esse ser se inicia numa composição familiar e que Raul Teixeira diz tão lindamente sobre o plano de Deus para as famílias. Que Deus tem um plano para as famílias. E essa família que se forma de um pai, uma mãe, um filho, um bebê, que tem um irmão, que tem tios, que tem avós, que tem vizinhos, padrinhos, amigos. E que essa composição é perfeita para tudo que nós precisamos viver nessa existência, tudo que precisamos aprender. Então, falando em educação, nós podemos pensar que não só os filhos serão educados, mas por que não os pais também não serão educados? Por que não nós pais aprenderemos com esse filho que nós viemos também a educá-lo, mas que ele também nos educa? Que esse vizinho, ou esse neto, ou esse sobrinho é aquele que nós precisamos orientar, mas que também nos orienta. Então, que estejamos abertos a essa proposição sob o viés do espírito imortal. A proposição da noite é falar sobre a responsabilidade de pais, mas não só de pais, mas todos aqueles que entram em contato com uma criança ou um ser em desenvolvimento. Sobre a educação dos filhos nos tempos de mídia, nesses dias de hoje, nesses dias de tantas transformações, sobre relembrar os objetivos da existência física e algumas considerações finais.
O Livro dos Espíritos, na questão 208, fala que os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem falhar em seu desempenho. Então é uma tarefa de pais. Para começo de conversa, é de pais que se eduque e que esses pais olhem para essa criança, observem, porque educar é observar. E se nós começarmos a falar de uma palestra sobre, olha, o que pode e o que não pode para a educação nos dias de hoje. Olha, que horas que uma criança pode voltar para casa? A partir de que idade eles podem ter um celular? A partir de que idade eles vão poder andar na rua sozinhos? A partir de que idade eles vão poder ter um celular? O que pode ou o que não pode, cada pai e cada mãe vai saber. Porque cada pai e cada mãe vai ter que conhecer esse filho que desde muito bebezinho já vai mostrando as suas inclinações. Então, aquele bebezinho é teimoso, turrão, ou é doce, querido, amável, ou precisa ser orientado, precisa ser direcionado, ou ele já é tão direcionado que ele precisa ser redirecionado. Cada pai e cada mãe vai poder ter o privilégio de observar desde perto e desde muito cedo quais são as inclinações, quais são as tendências e quais as características dessa criança. E a partir desse olhar e desse conhecimento desses que estão muito próximos, vão decidir o que pode e o que não pode. Então, por isso que a tarefa é tão específica para os pais, porque os pais vão conhecer e vão entender. Então, é preciso, primeiramente, educar as inclinações. É importante que os pais conheçam e observem. E a educação das inclinações, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, é que observar suas más inclinações, como bom jardineiro que poda os galhos defeituosos assim que os vê brotar, assim como guias nas plantas tenras para que cresçam firmes e retas. Esses pais que terão o privilégio de observar desde pequenos quais são as suas tendências, quais são as suas inclinações, quais são as suas más inclinações, poderão corrigi-las desde muito pequenos. Olha, esse tem uma tendência a fazer isso, tem uma tendência a fazer aquilo. E para isso é importante a convivência dos pais, uma convivência próxima, para que muito aos poucos se dê uma orientação para esse filho. Porque se não houver uma adequada educação das inclinações, o Evangelho também diz a reprimenda, pois quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza, indiferença, preguiça, cansaço, voltei cansado do trabalho, não quis falar, deixa pra lá. Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e a ingratidão deles. Então, detalhando um pouco mais o que o Evangelho nos diz, que nós precisamos combater essas más tendências. Mas quais são essas más tendências? Todos esses detalhes que nós poderemos observar desde pequeno. Olha, ter um pouco de preguiça, ter uma tendência a pensar só em si. Todas as crianças são egoístas. Isso faz parte do desenvolvimento deles. Eles passam por uma fase de desenvolvimento que eles só pensam neles, eles só recebem e eles têm a certeza que são o centro do mundo, para que aos poucos, com o processo de desenvolvimento, eles consigam começar a enxergar o outro. Mas que esse processo de enxergar o outro que gravita ao nosso lado comece o mais precocemente possível. Será que eu não posso ajudar a mamãe a levar o meu prato na pia? Será que eu não posso ajudar a mamãe a arrumar minha caminha? Não posso guardar o meu calçado? Ou assim que eles fiquem um pouco melhores, posso fazer uma comida, posso lavar uma louça, posso varrer uma casa, posso ajudar a guardar as roupas no guarda-roupa?
Isso já é entender que existem outras pessoas que gravitam na casa e pensar no outro. E a partir do momento que essa criança consegue entender que existem outros morando naquele lar, talvez ele consiga ampliar esse seu círculo e conseguir enxergar que existe a sociedade e que na sociedade tem o outro, que não tem um calçado e você tem um monte de calçado, que não tem brinquedo e você tem um monte de brinquedo, que não tem um livrinho, você tem um monte de livrinho, ou o outro que não tem várias coisas. Será que a gente não pode ajudar o outro fazendo alguma coisa, fazendo caridade, ajudando a sociedade? Então esse é o exercício que os pais vão poder ajudar para que ele consiga exercer a compaixão, a fraternidade, o amor ao próximo. E assim os pais vão combatendo aos poucos o egoísmo. Então cabe aos pais observarem suas características desde pequenos. Porque se por indiferença, por fraqueza, por cansaço, por preguiça, deixe para lá, ou os pais não prestarem atenção nisso, a consequência é tardia, como aqueles pais adultos ou idosos com filhos adultos que se queixam que meu filho não liga para mim. Mas será que você ensinou que é importante ligar para os outros, falar com os outros, se preocupar com os outros, ao invés de preocupar-se só consigo mesmo, que eu preciso ganhar dinheiro, que eu preciso trabalhar, que a minha roupa não está passada, que a minha comida não está boa, que eu quero outra coisa? Então, essa educação de pensar no outro, da compaixão e na fraternidade vai render bons frutos. Então aqui já se diz da lei de causa e efeito. Aquele que orientar e educar o seu filho de uma forma a se desenvolver, vai colher bons frutos no futuro. E aqueles pais que deixarem a sua função, a sua missão de educadores, vão colher os frutos de filhos egoístas que não ligam para eles. Então não se queixe, talvez da próxima vez eduque melhor. E como dica, qual a melhor forma de educar? Que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. E Jesus ensinou pelo exemplo. Jesus foi o exemplo vivo. Ele não repreendeu, mas muito docemente. Ele não escreveu, ele falou, ele comunicou, ele esclareceu, mas muito mais ele exemplificou. E os caminhos de Jesus estão para ser trilhados, estão para ser acompanhados e imitados. E a neurociência descobriu que existem nos humanos, nos animais, neurônios espelho. Esses neurônios espelho são responsáveis por fazer com que as pessoas, os animais, imitem o que vem nos outros. Então, os animais vão aprender que se beber água assim, bebendo água assim, olhando os outros animais. E as crianças vão aprendendo trejeitos faciais, o jeitinho de um olha ou um é igualzinho ao outro, porque descobriram que existem esses neurônios espelho. Então, sabendo desses neurônios espelho, nós precisamos entender que as crianças vão aprender pelo exemplo. Então, se você, pai, trata mal as pessoas ou é rude com as pessoas, então talvez seja o momento de você repensar, porque se você quer que o seu filho também trate bem os outros, você também. Se você quer ensinar a paciência, aprenda a paciência você para ensinar o outro. E aí entra a grande riqueza de ser pai, porque muitos pais, caindo em si da necessidade de educar, e se eles começarem a entender que se essa virtude eu não tenho, mas eu quero que o meu filho tenha, ninguém consegue ensinar nada que não tenha. Então aprenda primeiro essa virtude para você poder ser exemplo. Aprenda a paciência para ensinar a ser paciente. Aprenda a ser fraterno para ensinar a fraternidade. Aprende a ser caridoso, bondoso, paciente para ensinar a paciência. E também voltando ao nosso núcleo doméstico, então ensine o seu filho que comida se faz em casa, cozinhando, convide os seus filhos, vamos cozinhar juntos, vamos lavar uma louça juntos, vamos varrer uma casa junto, vamos arrumar guarda-roupa juntos, vamos estudar juntos, vamos orar juntos, vamos fazer caridade juntos, vamos ajudar o próximo juntos. E convide, e se esse convite não vir, pelo menos ele está acompanhando, os neurônios espelho estão olhando. E nas colônias espirituais, para
para o aprendizado dos outros espíritos, eles se utilizam dos recursos audiovisuais e passam filmes sobre a vida de Jesus, para que os espíritos consigam evoluir através do exemplo do filme. Então assistem os filmes de Jesus para eles conseguirem aprender. E da mesma forma, pelo conhecimento dos neurônios espelho, as crianças que estão expostas a cenas de violência, eles começam a achar que violência é comum. E as crianças que são expostas aos bons exemplos, aos filmes de Jesus, e esses filmes sobre a vida de Jesus, eles estão muito disponíveis, muito acessíveis, não importa o credo, mas existe muita coisa boa e muita coisa não muito boa também como mídia. E que as crianças sejam expostas a esses bons exemplos para que eles consigam seguir. E falando em filme, nos dias de hoje, nós temos um problema que pode ser uma solução, mas é uma questão que não volta mais e uma questão que nos faz pensar que são os tempos de mídia. E a mídia é excessiva, e a mídia entra em casa, a TV entra em casa, ela fala, ela mostra, o celular fala, o celular apita, o Facebook mostra uma série de coisas. Como nós vamos educar essas crianças nos dias de hoje? Então, em tempos de mídia excessiva, não se entrando em detalhes, existem tantas consequências como o pouco sono dos adolescentes que passam a noite entretidos na internet, no computador e acordam muito sonolentos e não conseguem ter proveito escolar. E o pouco sono traz várias consequências físicas, com irritabilidade, não quero aprender, não quero prestar atenção porque eu não aguento mais, porque eu estou cansado. A mídia reduz a interação grupal, porque por que você vai conviver? E vocês podem observar que os jovens de hoje têm um comportamento diferente. Eles estão no barzinho conversando pouco, mas está cada um com o seu celular. E antigamente eles ficavam conversando, namorando, não. Hoje eles ficam sentados comunicando-se pelo celular. E o engraçado é que as redes sociais, elas aproximam quem está longe, o que é ótimo, mas eles afastam quem está perto. É preciso estar consciente disso, porque é importante para o desenvolvimento do jovem ou de todo mundo aprender a estar com o outro. Como eu vou aprender a ter compaixão se eu não olho para o outro, se eu não vejo o outro, se eu não sinto o outro? E o olho no olho, para eu ver se eu consigo entender o que está acontecendo, para eu ver se eu consigo dar uma palavra, conversar, aliviar a dor ou fazer alguma coisa com o meu outro. Existe a falta de concentração, porque a internet, a mídia, os celulares, os computadores, eles são muito rápidos. E nessa rapidez, Augusto Cury diz de uma síndrome do pensamento acelerado. Tudo é rápido, porque tudo se resolve num clique. Então se pensa rápido, se fala rápido, se vê rápido, e tudo que é lento eu não tenho paciência para. E tudo que é lento é a aquisição dos valores morais, porque aprender a fraternidade exige reflexão, aprender a caridade, aprender a refletir se o seu ato foi consequente, inconsequente, se foi bom, se não foi. A conversa de educadores para os filhos, educadores, avós, tios, vizinhos, quem quer que tenha um contato com um jovem ou uma criança. Essa conversa exige paciência. E a mídia excessiva tira essa paciência. Ele não quer falar comigo. Claro que ele não quer. Ele está tão exposto a todo tipo de mídia que ele entrou na síndrome do pensamento acelerado. E vai tirar. É possível tirar? É possível. Desde que haja limites, desde que se repense isso. Então, vem junto o imediatismo, quero tudo para hoje, para agora, porque tudo se resolve num clique. A impaciência, a síndrome do pensamento acelerado. E sem falar nos perigos de internet. Então, de tanta coisa que acontece na mídia, tanta coisa aparece e tanta coisa de bom ou de ruim que esses jovens podem encontrar. E existem medidas restritivas, existem travas, existem várias coisas para que eles não acessem. Na minha casa tem trava, na minha casa o computador fica no meio da sala, ótimo, menos pior. Mas não importa qual medida restritiva se utilize, se a consciência não for desenvolvida, porque esse jovem pode ir na casa do amigo, ele vai na lan house, ele vai acessar qualquer computador de qualquer outro lugar,
a partir do momento que ele não estiver sob a vigilância restritiva, seja de que equipamento, que pai ou que mecanismo for. Então, não existe medida melhor do que a educação, do que a conversa, do que a orientação, do que o convívio. E a mídia, os recursos tecnológicos, eles já são muito fáceis, de muito fácil acesso para esses jovens e crianças. As crianças hoje já são chamadas de nativos digitais, porque eles nasceram num ambiente tecnológico. E no livro Memórias de Suicida, escrito em 1906, se relata pessoas numa colônia espiritual e dando entrada num hospital. Eles têm a busca de todo o seu histórico, de suas vidas, do que aconteceu, e essa busca acontece muito rapidamente, em um quarto de hora. E em 1906 se relata que a vida pregressa daquele indivíduo se busca através de recursos, onde muito rapidamente baixavam-se um arquivo onde havia o som, a voz, o vídeo, todos os registros de forma multimídia. Então hoje, em 2014, esses recursos são facilmente adquiridos, mas em 1906 isso já existia. Em 1947, no nosso lar, em algum momento, as pessoas se reuniam para assistir um filme, uma transmissão, e onde o mentor ele fazia uma oração com todos os presentes e todos assistiam. E naquela época se diz no livro que somente recursos muito avançados de televisão conseguiam expor aquilo. Muito bem, a televisão em cores ela foi lançada na década de 50. Em 1947, no nosso lar já havia esse tipo de recurso. Isso mostra que no mundo espiritual a tecnologia já é existente e muito possivelmente nós estamos recebendo como filhos esses espíritos que já estão muito habituados com a tecnologia. Cabe a nós então entender que esse é um processo irreversível. Eles estão habituados com a tecnologia, mas se eles renasceram sob nossa tutela, eles precisam ser orientados, porque, embora muito habituados e familiarizados com recursos tecnológicos, talvez eles não tenham ainda o desenvolvimento moral para filtrar o que é bom, e isso cabe a nós. Então, faz parte da educação orientarmos o certo ou o errado, cuidar com os perigos em termos de falta de paciência para a reflexão, falta de paciência para a conversa, porque todos esses valores transcendentes, eles precisam de reflexão, tempo, paciência. Então, por mais modernos que sejam esses seres, o coração do homem é solo que carece ser irrigado com os melhores sentimentos. Sentimento demora, sentimento precisa pensar o que eu estou sentindo, sentir o que eu estou sentindo, e sentir com o outro também precisa de relacionamento e proximidade, para então poder cumprir a sua trajetória de espírito rumo às conquistas evolutivas. Então, repetindo: compaixão, admiração, solidariedade, fraternidade, caridade, amizade, olho no olho, de perto. A amizade pode acontecer de longe, mas desde que em algum momento já tenha ocorrido uma interação muito boa de amigo, e que talvez a rede social seja uma forma complementar de reforçar essa amizade, mas não única. Não ter 1000 amigos de Facebook, porque não é isso que é amizade. O amor, então, o cultivo de valores transcendentes, não importa por que meio, mas que esse cultivo aconteça de forma a realmente desenvolver esse ser. E o outro lado negativo é que, lamentavelmente, lideranças perversas, utilizando-se da computação, entendendo que essas lideranças são os espíritos, insinuando-se sob esse poderoso veículo de comunicação, adentram-se na intimidade doméstica, porque alguém deixou, porque o nível vibratório um pouco menor daqueles familiares permitiu que coisas de menor vibração adentrassem. Então esses espíritos acabam se aproveitando disso.
conquistam então jovens inexperientes e sonhadores, exercendo sobre eles uma influência maléfica, destrutiva. E pensando então sobre o objetivo da vida, o jovem, nada esperando depois da morte, nada obsta a que se aumente os gozos do presente. E muito me entristece ver os jovens achando que essa vida é única e que a mídia é muito forte em dizer que aproveite a vida, aproveite a juventude, e não precisa só a mídia, mas os amigos que têm outro tipo de influência, e eles dizem que é importante gozar a vida. E se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Então não é para sofrer, então não vamos sofrer, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos aproveitar a vida. Então para que estudar? Vamos colar. E se colar, já tive pais que permitiram que se fizesse um mandado de segurança para que o filho fizesse a prova. Ele colou, mas coitado, ele colou. Então, que os pais também não permitam esse tipo de coisa. E que o olhar da existência como espírito imortal muda tudo. Porque se o homem que se acha bem compenetrado no seu destino futuro, o homem que se acha bem compenetrado no seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É uma estação temporária, onde aqui passei por esta existência para me aprimorar dentro deste contexto social ou familiar. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária, num corpo precário, numa vida onde a felicidade não é deste mundo, mas será dos outros, se esses valores forem cultivados, como o amor, a fraternidade. Você terá uma perspectiva de uma vida futura melhor. Quando se pergunta, e muitos perguntam, o que eu faço para deixar o meu filho longe dessas influências ruins? Vibre harmoniosamente para o bem. E voltando ao convite para os pais, os filhos são o momento de nós repensarmos os nossos valores. Que valores eu tenho? Se eu sou consumista, você ensina o consumismo para o seu filho. Se você compra um monte de coisa, ele vai querer comprar um monte de coisa. Ele vai querer ter um monte de coisa. E se você entendeu que essa vida é uma passagem, é um momento para um grande aprendizado, então talvez o mais importante não seja aquilo que seja material. Então essa criança vai conseguir entender uma outra vibração e com certeza, isso podem ter certeza, eu como professora universitária que vivi por 15 anos, eu vejo que aqueles que são materialistas se juntam com os materialistas, os bebedores juntam-se com os bebedores, os estudiosos se juntam com os estudiosos e as patricinhas com as patricinhas, as namoradoras com as namoradoras. Existe a questão vibracional. Então, se você deseja que o seu filho esteja junto com aqueles que você acha que seja importante, oriente, eduque as más inclinações para que sejam as boas inclinações. E assim, o seu filho vai sentir um peixe fora d'água quando ele estiver com outra turma, porque ele não vai conseguir se adequar. E como orientação dos benfeitores, esforcem-se para ver nos seus filhos, naqueles que estão sob a sua tutela para a educação, apenas superficialmente os defeitos e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Para que a educação seja positiva, para que educar seja muito bom, é cansativo e é trabalhoso e é repetitivo. Mas veja o que há de bom, e aquilo que ele é elogiado, que ele soube que ele fez de bom, ele vai querer repetir, ele vai reproduzir. Que bom, parabéns que você fez isso, parabéns que você fez aquilo. E aquilo que não foi bom, é importante que seja repreendido. Mas cuidado com o momento, porque naquele momento onde alguma coisa aconteceu e que talvez esteja sob uma forte tensão emocional,
talvez não seja aquele momento para se falar, porque você vai entrar na vibração do outro, que talvez vai virar um bate-boca e você vai estar batendo boca com seu filho. E não é isso que nós precisamos. E também não é para deixar passar em branco, mas espere os ânimos se acalmarem, para que todo mundo entenda que não é assim que se conversa. A conversa acontece num momento consciente, em paz, todo mundo sabendo o que está falando, civilizadamente, harmoniosamente, caridosamente, fraternalmente. E numa conversa franca, para que o outro repense o que aconteceu. Repense o que aconteceu e quando acontecer de bom, por favor, tenha olhos bons, elogie, acentue, reforce, não se esqueça de pontuar as coisas boas. E que no mundo espiritual, como eu falei no início, algumas colônias fazem cursos preparatórios para a reencarnação. Então, aqueles que estão para reencarnar na Terra, eles recebem cursos e nesses cursos se fala sobre Jesus, se mostram filmes sobre Jesus, para que então da próxima encarnação se dê certo, que aquele plano aconteça de fato. E por via mediúnica se falou que um espírito ficou muito quieto durante esse último encontro e alguém perguntou, o que aconteceu, você quer falar? E esse espírito diz com a voz embargada, chorosa, porque certamente em outras tentativas o seu plano reencarnatório não deu certo, ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria. E falando em plano reencarnatório, um parênteses, existe uma pesquisadora chamada Ellen Van Bach, que ela não é espírita, mas é uma pesquisadora americana, que fez estudos com regressão com 750 pessoas, e 750 pessoas regressaram até antes da encarnação. E o mais notável é que todos falaram que a sua expectativa nessa encarnação seria o aprendizado, a melhoria. Ninguém falou que precisa passar no vestibular, que precisa ganhar muito dinheiro, que precisa ser rico, famoso, importante. Isso não é importante. Todos vêm para o seu desenvolvimento e seu crescimento. Então, voltando à história, esse espírito falou com a voz embargada: e Jesus? Tudo que os nossos pais nos exigem, não que não seja importante, exigem que a gente estude, que a gente aprenda, que tenha uma profissão importante, que isso e aquilo, não que não seja importante, mas nós já conquistamos. Eu preciso de Jesus no coração. Diga isso, por favor, aos pais, atuais ou futuros. Ele precisa de Jesus. O exemplo de Jesus é o caminho que ele precisava ter trilhado e que em outras encarnações ele não conseguiu e falhou. Portanto, o maior legado para os seus filhos talvez não seja a herança que talvez alguns queiram acumular, porque tudo isso vai ficar para os meus filhos, é para os meus filhos. Então, se continua o egoísmo materialista, é para os meus filhos, que parece tão lindo. Pois é, mas será que é só isso que os seus filhos precisam? O maior legado para os seus filhos é a educação formal, escola? Também, mas não é só isso. O maior legado para os seus filhos é Jesus no coração. Que reflitamos esta noite sobre isso e que melhoremos o convívio com todos aqueles para com quem nós convivemos e também atuamos como educadores. Muito obrigada.